Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje teremos mais uma correção de prova da banca Instituto Mais. A prova que nós vamos ver foi para a Câmara Municipal de Osasco, para o cargo de analista de RH. Essa prova foi feita lá no ano de 2016. Antes de começar a analisar as questões, veja esse texto aí falando sobre a obesidade infantil. Nós vamos usar esse texto para responder duas questões. Então dá uma pausa, dá uma lida nesse texto e já já a gente volta para responder as questões. A primeira pergunta diz assim: dentre as medidas relacionadas no texto para evitar a obesidade infantil, ou são citadas a predisposição genética, B, alterações ortopédicas, C, a amamentação, ou D, a qualidade do sono. Vou dar 2 segundinhos e já estou de volta para responder. Beleza. Se você assinalou a alternativa C, parabéns, você acertou. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Veja aí que já mais para o final do texto diz que existem evidências de que o aleitamento materno ajuda a evitar a obesidade. Então mostra aí que os hábitos alimentares eles são estabelecidos logo nos primeiros anos de vida. Então por isso o aleitamento materno é uma das formas de evitar a obesidade infantil. Assim gabarita a alternativa C. Vamos para a segunda questão que diz assim: os pais podem reduzir a chance de suas crianças se tornarem obesas se tomarem atitudes como: alternativa A, levar seu filho a um endocrinologista tão logo atinja a adolescência. Alternativa B, consumir apenas alimentos saudáveis na frente dos filhos. Alternativa C, conversar com os filhos para se certificar de que estes não são vítimas de bullying. Ou alternativa D, cuidar para que as crianças só se alimentem dentro de casa. Dá uma pausa, tenta resolver que eu já volto com a resposta. Beleza, se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Também logo ali no final do texto, no último parágrafo, diz que a participação da família na alimentação é essencial. Não faz sentido beber refrigerante na frente do filho e dizer que ele não pode fazer o mesmo porque está de dieta. Então, o texto deixou claro que os pais têm que dar o exemplo para os filhos. Assim, eles estarão evitando que eles se tornem obesos. Por isso, gabarito é a alternativa B. Vamos agora para a terceira questão da prova. Assinale a alternativa na qual a palavra destacada esteja empregada no sentido figurado. Alternativa A. Ana tem medo de todo tipo de fera. Alternativa B. Você pretende viajar naquele avião? Alternativa C. Sua vizinha, além de ser rabugenta, é uma jararaca. Alternativa D. Aquela cobra foi encontrada no meio do matagal. 2 segundinhos e eu já volto com a resposta. Beleza, se você assinalou a alternativa C, você acertou. Parabéns pra você! Veja aí que a palavra jararaca está no sentido, de que a vizinha é muito chata, Então comparou ela com a cobra, com veneno, fofoqueira. Agora, as outras palavras, nas outras alternativas, estão no seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real, no sentido do dicionário que nós conhecemos. Aí, palavras no sentido figurado são palavras no sentido conotativo, ou seja, elas não estão desempenhando ali o seu papel original, com o seu sentido original, que foi o caso da alternativa C, jararaca. Vamos agora para a quarta questão da prova. Assinale a oração que apresente erro de ortografia. Alternativa A. Quem já foi rei nunca perde a majestade. Alternativa B. Que ideia esplêndida a sua. Alternativa C. Analisar a melhor situação. Ou alternativa D. A freguesa de meu tio
Pediu-lhe fiado. Dá uma pausa, tenta resolver que já já eu tô de volta. Beleza? Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Majestade aí está escrito corretamente, assim como na alternativa B. A palavra esplêndida também é com S, não com X, né? Muita gente escreve com X. O erro está na C. Analisar é com S, não com Z. E na alternativa D, freguesa também é com S, não com Z. Muitas pessoas confundem. Então preste atenção aí na ortografia para você não cair nessas pegadinhas aí da banca. Vamos agora para a quinta questão, que diz assim: assinale a alternativa correta quanto às regras de acentuação gráfica. Alternativa A. Encontrou-se uma jiboia dentro daquela floresta. Alternativa B. Eles creem na justiça divina. Alternativa C. Espero que eles averiguem o ocorrido. E alternativa D. Ele nunca pôde levar a filha para uma viagem ao exterior. Pensa um pouquinho que eu já volto para responder. Beleza? De volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Veja que a palavra jiboia, ela não é mais acentuada. De acordo com o novo acordo ortográfico, os ditongos abertos, né, oi, ei, deixaram de ser acentuados. Por isso, jiboia não tem mais acento. A alternativa correta é a alternativa D. A palavra pôde, ela continua acentuada para diferenciar de pode. Então, pôde continua com acento circunflexo no O. Já a palavra creem, aí na alternativa B, também não tem mais acento. Paroxítonas terminadas em, que possuem um E tônico em hiato, como creem, leem, vêm, também não tem mais acento. E a alternativa C, averiguem, nunca teve acento agudo. Antigamente era utilizado o trema, mas também foi abolido, né? Não se usa mais esse acento. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora para a sexta questão, que diz assim: assinale a alternativa na qual a palavra porque exerce a função de substantivo na oração. Alternativa A. Por que você não conta toda a verdade? Alternativa B. Conte-me por que está tão triste. Alternativa C. Não disse nada antes porque queria fazer uma surpresa. Ou alternativa D. Nunca soube o porquê da sua atitude agressiva. Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza, se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você errou. Nem doeu. Porque a alternativa correta é a alternativa D. Lembre-se, porque junto com acento é substantivo. E ele vai sempre estar ou com um artigo, seja definido ou indefinido, ou então um pronome. Então, sempre que tiver um porquê junto com acento, é substantivo. O porquê separado com acento, ele sempre vem no final de perguntas. O porquê junto, sem acento, ele é uma conjunção. É uma conjunção causal. E ele serve para unir duas orações. Agora, o porquê separado, sem acento, ele é utilizado no início de perguntas. Então, preste atenção aí no uso dos porquês, né? Qual é a utilidade de cada um deles, porque tem várias bancas que costumam perguntar o uso do porquê. Beleza? Então, gabarito, alternativa D. A sétima questão dessa prova, ela foi anulada, porque havia um erro nela. Eu vou ler aqui e vou explicar o motivo dela ter sido anulada. A questão 7 diz assim: assinale a alternativa correta cuja palavra destacada seja um adjetivo simples e derivado.
Aí nas alternativas, a alternativa A tinha a palavra inconveniente, na B, indigno, na C, infelizes e na D, sociocultural. Por que essa questão foi anulada? Porque existem 3 respostas corretas. Eu acredito que o objetivo aí do avaliador era perguntar qual desses não era um adjetivo simples e derivado. Aí sim, só haveria uma resposta correta, que é a alternativa D. O adjetivo sociocultural é um adjetivo composto, não é um adjetivo simples. Mas quais são os tipos de adjetivo que existem? Primeiramente, existe o adjetivo simples. É aquele que apresenta somente um radical, como por exemplo, pobre, magro, triste, lindo, bonito. Agora existem adjetivos compostos, que apresentam mais de um radical, como luso-brasileiro, super interessante, amarelo-ouro. Outro tipo de adjetivo é o adjetivo primitivo, que é o que dá origem a outros adjetivos, como por exemplo, bom, aí depois surgiu bondoso, alegre, puro. Então são adjetivos que vieram primeiro e que a partir deles foram criados outros adjetivos. E depois de surgir o adjetivo primitivo, vieram os adjetivos derivados, que são derivados tanto de substantivos, verbos ou até de outros adjetivos. Como, por exemplo, o adjetivo articulado vem do verbo articular. O adjetivo visível vem do verbo ver. O adjetivo formoso vem do substantivo formosura. Então, são palavras, adjetivos que são derivados de outras palavras. E, por último, existem os adjetivos pátrios, ou seja, são adjetivos que eles indicam o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa, como, por exemplo, brasileiro, carioca, paulista e assim por diante. Então, a questão aqui, eu acredito que esqueceram de colocar um não ali, cuja palavra destacada não seja um adjetivo simples e derivado. Aí sim, a única correta seria a alternativa D. Beleza? Então vamos agora para a 8ª questão da prova, que diz assim: assinale a oração que não contenha um numeral. Alternativa A. A religiosa pegou seu terço e rezou até o dia raiar. Alternativa B. Em junho deste ano, Rafael Nadal foi o 4º colocado no ranking da ATP. Alternativa C. Na semana passada, a rodovia operou em mão dupla. E alternativa D. Ambas as irmãs estudaram em colégio público. Dá uma pausa, tenta resolver que já estou de volta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza? De volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Uhul! Veja aí que a palavra terço, ela se refere àquele instrumento religioso, O terço, que tem a cruz, e não o numeral, Terço, o numeral fracionário. Já nas outras alternativas, existem aí numerais, como por exemplo, na alternativa B, quarto é um numeral ordinal. Na alternativa C, aí dupla, mão dupla, é um numeral multiplicativo. Vem de duplo, dobro, que significa que existem ali naquela rodovia 2 estradas, Então tem 2 mãos. E na alternativa D, a palavrinha ambas ou ambos também é considerado um numeral. Essas palavras, ambas, ambos, significam um e outro, ou seja, os dois. Então, veja aí, as 2 irmãs estudaram em colégio público. Então, a palavra ambos é considerada um numeral. Por isso aí que a alternativa correta, a única alternativa correta é a alternativa A. Vamos agora para a 9ª questão dessa prova. Assinale a alternativa correta cuja locução destacada tenha valor de advérbio. Alternativa A.
deixe de ter esse comportamento de criança. Alternativa B, para chegar ao seu destino, vire à esquerda. Alternativa C, o candidato começou a estudar há 1 ano. E alternativa D, alto lá, cidadão, a área está interditada. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já eu tô de volta. Beleza? De volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. Nada a ver. A alternativa A não é correta. O correto é a alternativa B. Para chegar ao seu destino, vire à esquerda. Veja que a questão ela pede uma locução que tenha valor de advérbio. Então, é chamada de locução adverbial. Essa locução adverbial, normalmente, ela é formada por uma preposição e um substantivo, como, por exemplo, com certeza, ou então por uma preposição e um adjetivo, como em breve, ou então por uma preposição e um advérbio, como por ali. E ela tem a mesma função de um advérbio, né? Ela dá uma informação ou ela intensifica o sentido de um verbo adjetivo ou outro advérbio, dando uma ideia de tempo, lugar, causa, modo, finalidade, etc., assim como todos os advérbios. Veja aí que na alternativa a palavra de criança ela está relacionada ao substantivo comportamento. Como está relacionada a um substantivo, então se trata de uma locução adjetiva e não uma locução adverbial. Aí tá falando assim, olha, comportamento de criança. Então tá especificando, né? Que tipo de comportamento que é? Comportamento de criança. Já na alternativa B, que é a nossa alternativa correta, fala vire à esquerda. Aí, a esquerda está relacionada ao verbo virar, dando a ideia de lugar, né? Onde se deve virar. Por isso, essa sim é uma locução adverbial. Na alternativa C, aí nós temos uma locução verbal. Existem 2 verbos, né? Começou a estudar. E na alternativa D, alto lá, é uma expressão, né, que dá a ideia de ressalva, ou seja, para a pessoa reconsiderar ali o que ela está fazendo. Então ali aí nem é uma locução, né, de nada. É só uma expressão que é utilizada aí para você dar uma advertência para alguma pessoa. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa cujo verbo destacado esteja corretamente conjugado no pretérito. Alternativa A. Se tivesse dinheiro, compraria aquela casa. Alternativa B. Fazemos tudo o que queremos. Alternativa C. Quando cheguei ao apartamento, o assaltante já abandonara o local. Alternativa D. Tudo ficará mais fácil depois que fizermos as pazes. Vou dar 2 segundinhos e já volto com a resposta. Beleza, se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você acertou. Ai, que delícia! Veja aí que o verbo abandonar está no pretérito mais que perfeito. Já nas outras alternativas estão em outros tempos verbais, como por exemplo, a alternativa A, compraria, está no futuro do pretérito. Então, como aí é um futuro, aí não consideramos como pretérito, né? Embora seja o futuro do passado, mas não deixa de ser futuro. Na alternativa B, fazemos, está no presente do indicativo. E na alternativa D, fizermos, está no futuro do subjuntivo. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a 11ª questão, que diz assim. Assinale a oração em que o verbo destacado esteja corretamente conjugado no modo imperativo. Alternativa A. Medis vossas palavras, por favor. Alternativa B. Tenhas mais fé em ti mesmo. Alternativa C. Não ficais tão desesperados assim. E alternativa D.
Sê honesto e não te arrependerás. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já eu tô de volta. Beleza? Se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você errou. Eu não entendi o que ele falou. Porque o correto é a alternativa D. Essa era uma questão difícil, você tinha que conhecer muito bem os tempos verbais. Aí na alternativa A, medis, está no presente do indicativo, vós medis. Já na alternativa B, tenhas, está no presente do subjuntivo, que tu tenhas. Na alternativa C, não ficais, é o presente do indicativo, do vós, né? Vós ficais. Já a alternativa D, sim, está no imperativo afirmativo, se tu. Então era uma questão realmente muito difícil, aí a banca pegou bem pesado com essa questão, né? Poucas pessoas conhecem todos os tempos e modos verbais. Realmente a banca foi maldosa aí com essa questão. Mas vamos para a próxima, que diz assim: de acordo com as normas gramaticais, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Gostaria que me desse essa panela para eu fazer a comida. Alternativa B. Desculpe, mas esse assunto ficou entre eu e ela. Alternativa C. Nunca mais diga palavras tão rudes contra mim. Alternativa D. Sobre mim e meus amigos, há muitas calúnias sendo publicadas. Pensa um pouquinho que já já eu volto para responder. Beleza, se você assinalou a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Nice. A alternativa B aí, ela está incorreta. Como nós precisávamos encontrar a incorreta, então é a alternativa B. Veja que pronomes oblíquos sempre terão a função de complemento na oração, enquanto os pronomes pessoais, no caso reto, sempre funcionarão como sujeito. Então veja a frase: desculpe, mas esse assunto ficou entre eu e ela. Veja que o entre eu e ela faz parte do complemento do verbo ficar. Como aí a função é de complemento, então eu não posso usar um pronome pessoal. Por isso o correto seria entre mim e ela. Por isso que entre eu e ela está errado. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Vamos para a próxima questão, questão de número 13, que diz assim: assinale a oração cuja regência da palavra destacada esteja correta. Alternativa A. Estou muito curioso por conhecer aquele artista famoso. Alternativa B. Adriana está farta com suas investidas amorosas. Alternativa C. Os garotos sempre têm muitas dúvidas com a profissão a seguir. E alternativa D. Meu amor, estou apaixonado em você. Dá uma pausa, tenta resolver que já já estou de volta. Beleza, se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Acertou! Aí a palavra curioso, que é um adjetivo, né? Quem está curioso ou quem é curioso de alguma coisa ou curioso por alguma coisa. Já na alternativa B, farto ou farta, rege a preposição de. Então, a Adriana está farta de suas investidas amorosas. Na C, quem tem dúvidas de alguma coisa e não dúvidas com. Já na alternativa D, apaixonado, né? Quem está apaixonado de alguma coisa ou por alguma coisa, e não em, como está descrito aí na questão. Então, para estudar regência, seja regência verbal ou regência nominal, é preciso decorar quais preposições regem, ou os verbos, no caso da regência verbal, ou então substantivos, adjetivos e advérbios, no caso de regência nominal. Aí na internet você encontra várias listas contendo quais são as preposições que regem cada um deles. É importante você estudar e decorar cada um deles. Beleza? Então, gabarito, alternativa A. Vamos agora para a 14ª questão, que diz assim:
Assinale a alternativa que contenha uma oração que esteja de acordo com as regras de concordância nominal. Alternativa A. Cláudio acertou menos questões do que eu. Alternativa B. Denise só bebeu uma taça de vinho e já ficou meia tonta. Alternativa C. Estavam assustadas as crianças e os idosos. E alternativa D. Acho muito útil esses aparelhos modernos. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que já já estou de volta para responder. Beleza, se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. É óbvio, né, que a alternativa A está errada. Não existe menos. Se você assinalou a A, você precisa estudar bastante. Mas veja aí que a alternativa correta é a alternativa C. Estavam assustadas as crianças e os idosos. Já na B, o erro está aí no meia, né? Porque aí é um advérbio. Ficou meio tonta. Dizer que alguém está meia tonta quer dizer que metade da pessoa só está tonta. Então, da cintura para cima ela está tonta, da cintura para baixo ela está normal. Então, não existe meia tonta aí nesse caso. O correto é meio tonta, é um advérbio, é invariável. E na alternativa D, o erro está na palavra útil, né? O correto seriam úteis. Acho muito úteis esses aparelhos modernos. Veja aí que a palavra útil é um adjetivo, por isso ela tem que concordar com o substantivo, que aí no caso é aparelhos modernos. Então, os aparelhos são úteis. Por isso que essa alternativa está errada. Assim, gabarito a alternativa C. Vamos para a nossa última questão de hoje, que diz: assinale a oração em que o emprego da crase seja facultativo. Alternativa A. À medida que falava, todos o aplaudiam extasiados. Alternativa B. O cantor dedicou a música a Helena, sua fã mais fiel. Alternativa C. Pediram um favor àquela pessoa influente. E alternativa D. Seu estilo, a Romero Brito, o fizeram conhecido no mundo das artes. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto para responder. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa B, parabéns, você acertou. Acertou, miserável. Sempre que o A estiver antes de um nome feminino, né, o nome de uma mulher, a crase é facultativa. Mas tem uma observação. Se esse nome feminino for de uma celebridade, um vulto histórico, não, uma pessoa conhecida, aí a crase ela não é permitida, ela é proibida. Porque aí indicaria uma intimidade com aquela pessoa. Como você não tem essa intimidade, então não é possível utilizar a crase. Mas se for o nome de outra pessoa qualquer, né, de outra mulher, a crase é facultativa, você pode ou não colocá-la. Já nas outras alternativas, aí na alternativa A, à medida que falava, todos o aplaudiam extasiados. Então, sempre nessa expressão aí, né, à medida que, vai ter crase. É uma locução conjuntiva feminina. Então, sempre terá aí crase nesse A, né? À medida que. Já na alternativa C, diz assim: pediram um favor àquela pessoa influente. A crase aí também ela é obrigatória. Veja aí, olha. Quem pede alguma coisa a alguém. Então, veja que o verbo pedir, ele é transitivo direto e indireto, regendo aí a preposição a. Por isso, o correto é pedir um favor àquela pessoa com crase. Já na alternativa D, seu estilo a Romero Brito. A crase ela é obrigatória quando houver essa locução prepositiva feminina que dá a ideia de a moda de. Então, seu estilo a moda de Romero Brito o fizeram conhecido no mundo das artes. Então, sempre que a expressão aí dessa ideia de a moda de, ou seja, feito de certo modo, por exemplo,
filé à parmegiana, ou seja, à moda parmegiana. Então, nesses casos, sempre terá crase nesse A, dando a ideia de à moda de. Por isso, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.